Olá, pessoas criativas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Carvalho, eu sou proprietária aqui do canal Dicas do Cantinho da Val. E hoje eu venho trazer para vocês uma aula super fofa, é a aula da nossa bruxinha Pocket. Essa aula ela vai ser uma aula em comemoração ao lançamento do nosso curso de Halloween, que em breve a gente vai ter as informações lá nas minhas redes sociais. Eu vou deixar aqui descrito para vocês. É só vocês entrarem lá e acompanharem nossos posts para não perder esse lançamento lindo. Então essa nossa bruxinha super fofa vocês podem usar aí como aplique, como enfeite ou como decorativo, conforme eu vou mostrar aí para vocês no vídeo. E eu dei uma aula aqui há um tempinho atrás do espantalho pocket no mesmo formatinho, porém ele inclui um porta-balas super lindos que vocês podem inclusive aproveitar para fazer nessa bruxinha que vai ficar lindíssimo, tá bom? E o link de acesso ao molde, a lista de materiais vão ficar aqui na descrição para vocês. É só acessar para vocês fazerem as bruxinhas de vocês aí, tá certo? E não esqueça de deixar o seu like e se você gostar do conteúdo, se inscreva aqui no canal. A sua participação é super importante para que a gente consiga continuar trazendo conteúdos super fofos e lindos aqui para vocês, combinado? Então agora chega de papear, bora filtrar e aproveitem bastante essa aula. Vamos embora! Vamos iniciar a confecção da nossa bruxinha pelo corpinho. Então vamos começar aqui juntando a parte do corpinho com a roupinha. Então aqui, ó, eu vou utilizar a cola de silicone fria, aplicando ali na parte de cima da gola, é bem pouquinha cola, tá, gente? E também na parte de baixo. E aí, nós vamos posicionar certinho ali no corpinho. E ali, você vai ajustar para ficar bem direitinho. E para colar a parte de trás, eu vou juntar a outra parte do corpinho, vou aplicar a cola da mesma forma que a parte da frente e vou posicionar. Eu gosto de posicionar dessa forma porque vai ficar bem alinhadinho, tanto a parte da frente quanto a parte de trás da roupinha. Aqui nós vamos colar também o sapatinho, da mesma forma que nós fizemos ali com a roupinha. E no sapatinho nós vamos aplicar a cola somente ali na parte de cima mesmo. Vamos posicionar no pezinho e vamos agir aí da mesma forma que nós fizemos com a roupinha, aplicando as outras partes. E depois de colar o sapatinho, se vocês sentirem a necessidade, pode tirar um pouquinho do excesso daquele feltro nude ali da parte de dentro, tá bom? Mas só se vocês sentirem essa necessidade mesmo. Para fazer o caseado, eu trabalho sempre com a linha de costura dupla na agulha e eu gosto de trabalhar com essa argolinha na ponta. Então, eu inicio o ponto caseado pelo pescoço, vou fazer ali o pontinho até a parte de baixo, onde finaliza o feltro nude e vou arrematar a linha da forma que eu tô mostrando aí para vocês, pra gente poder fazer a emenda e troca da cor de linha aqui. Então, aqui, gente, eu já vou usar a linha na cor da roupinha, com a mesma argolinha lá no final, passo a agulha na última argolinha que eu fiz lá no feltro nude, travo a linha e continuo o ponto caseado normalmente. É por isso que eu gosto de trabalhar com essa argolinha no final da linha, porque eu acho que facilita bastante essa troca, tá bom? Então, eu vou seguir com ponto caseado aqui normalmente e vamos agora ver o caseado do sapatinho. Então, quando eu cheguei no sapatinho, eu não cortei essa linha nude, porque nós vamos precisar dela aqui um pouquinho mais à frente. Então, eu fui com um pontinho nude até dentro ali do sapatinho, onde começa a costura, passei a agulha por esse último ponto ali, já pegando o feltro preto do sapato, e comecei o meu caseado normalmente, só para garantir que a costura ali ia ficar bem fechadinha. Lembrando que eu não arrematei a linha da cor nude, tá bom? Fiz o caseado do sapatinho todo, arrematei a linha preta normalmente. E aqui, ó, eu vou passar agora com a minha linha nude por dentro ali da peça, porque esse meio da perninha é bem pequenininho, mas se eu fizesse o caseado com a linha preta ali, iria aparecer. Então, eu vou usar essa linha nude que eu deixei reservada ali para fazer uns 2 ou 3 pontinhos aqui para fechar essa perninha, tá bom? E aqui eu vou seguir com um pontinho caseado ali até dentro do feltro preto do sapatinho, ó, só vocês repararem que eu tô fazendo o ponto um pouquinho mais pra dentro. E agora sim, aqui eu vou arrematar essa linha nude, mas se você quiser fazer o mesmo processo que fizemos no outro pezinho, também pode fazer, não tem problema. E aqui, na hora de começar a costura no outro sapatinho, eu vou fazer igual eu fiz lá do outro lado. Eu vou passar a agulha pelo feltro preto,
pelo último pontinho que eu fiz lá dentro da parte nude e volto ali pro feltro preto. E sigo o meu ponto caseado, tá bom? Isso vai garantir que fique bem fechadinho o seu ponto. E aqui eu vou continuar a costura até o outro lado ali da blusinha pra gente fazer o enchimento. A parte de enchimento dessa peça é bem importante, gente, porque ela não vai ter nenhuma estruturação nesse pescoço, por exemplo, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou compactar bem a fibra no pezinho primeiro, que é essa parte menorzinha, para garantir que não fique ali sem enchimento. E como eu sempre falo aí nas minhas aulas, eu gosto sempre de começar o enchimento pelas laterais da peça, empurrando sempre a fibra contra a costura, e aí eu vou abrindo essa costura e dando forma à minha peça. Só depois eu encho o meio, tá bom? Então, aqui eu já enchi bastante, eu vou continuar essa costura para garantir que ela fique aí uma costura bonita, né? E vou fechando e vou enchendo a minha peça. O segredo do enchimento é esse. Vá fechando a sua peça aos pouquinhos e vá colocando o enchimento para manter a sua costura alinhada e a sua peça bem preenchida, tá certo? Aqui no pescocinho, a mesma coisa. Vai enchendo e vai fechando. Ela vai ficar dessa forma, ó, bem firme. Então, feita essa parte do enchimento, vamos fazer agora aqui a divisão da perninha da nossa bonequinha, ó. Então, nós vamos utilizar aqui a linha de costura comum mesmo, tá? Eu tô usando ela dupla, com a argolinha na ponta, e vou utilizar aqui o pontinho alinhavo para dar esse efeito de divisão na perna. Se você preferir, pode usar aqui também o pontinho invisível, tá certo? Eu optei pelo ponto alinhavo porque eu acho que nesse caso aqui ele vai ficar mais bonitinho. Então, eu vou fazendo os pontinhos até o limite ali da roupinha. E para arrematar, ó, eu vou jogar essa linha lá para a lateral e vou usar o próprio ponto caseado da perninha para fazer o arremate, porque aí você não fica com marca nenhuma aí de linha, né, de arremate ali na perninha. Depois é só entrar em qualquer lugar da peça e cortar a linha. Eu vou fazer aqui o mesmo processo na roupinha, tá? Com a linha da cor, mas aqui, gente, são só uns 2 pontinhos que aí já vai ser o suficiente, tá? Então, aqui eu tô fazendo ponto e dando uma puxadinha na linha. Eu acho que eu não falei antes, mas a gente dá uma puxadinha de leve que é para fazer essa divisão, tá certo? E aqui eu vou arrematar da mesma forma que eu fiz ali na perninha. E agora, com essa parte pronta, vamos aproveitar para colar as golinhas. Então, é só você recortar o molde 2 vezes aí espelhado. E aqui eu tô utilizando a cola quente, mas vocês podem utilizar a cola de silicone fria, tá certo? Aqui eu só tô usando a cola quente, que é para adiantar um pouquinho aqui no processo de gravação. Então, colo um lado e colo o outro, aqui não tem mistério. E agora vamos fazer aqui a saia. Então, aqui você vai recortar o molde 2 vezes no feltro. Esse cós, assim como outras peças, não vai estar no molde, gente, porque são peças muito pequenas e que eu corto à mão livre. Então, eu vou deixar as medidas aqui anotadas no vídeo para vocês, tá bom? Eu cortei a mão livre. Eu vou colar esse cós ali, ó, na parte de cima, né, da cintura da saia, utilizando a cola de silicone fria. Aqui, só tomem cuidado com o excesso, tá? Para não manchar aí a sua peça e não dificultar a sua costura na lateral da sainha. E aqui eu vou só recortar o excesso para que fique bem rente, bem certinho. E vou repetir o processo na parte de trás da saia para que a gente possa fazer a costura. Posicione a parte da frente da saia, veja a altura que você quer bem certinha. Aplique um pouquinho de cola só para ajudar ali na posição e cole. E vamos repetir o mesmo processo com a parte de trás, lembrando de sempre deixar tudo bem alinhado. E aqui nós vamos fazer o ponto caseado na lateral. Esse primeiro pontinho, eu pego ali um pouquinho do feltro roxinho e eu vou dar 2 pontos no mesmo lugar para travar bem essa linha. E depois eu sigo o ponto caseado normalmente aí dos 2 lados da saia. Para dar um charme nessa golinha, eu vou colar aqui uma meia pérola, tá certo? Eu gosto de utilizar essa cola, gente, porque é uma cola que tem uma fixação muito boa e esse bico dela fininho ajuda muito aí, tá certo? Eu tô utilizando aqui para a fivela esse feltro especial, que ele já vem com esse dourado, mas você pode aplicar cola glitter no feltro, pode aplicar esmalte com glitter aí, o que você tiver, tá certo? Aqui, essa fivela eu vou deixar a medida aí no vídeo para vocês, porque também é uma peça que eu recortei à mão livre.
Então, aqui eu vou utilizar a cola quente para aplicar. E aí, gente, eu não fiquei colocando essas peças de recorte à mão livre no molde para não ficar tomando muito tempo de vocês, tá certo? São peças mais simples e que fica mais rápido vocês cortarem à mão livre. Agora vamos seguir para a montagem da cabeça. Aqui, para começar, eu fiz a marcação do rostinho, tá? Eu furei o gabarito com a agulha e fiz a marcação com a caneta fantasminha. E chegamos aqui nesse resultado. Eu não marco as sobrancelhas e os cílios antes, tá bom? Eu gosto de bordar sempre depois da peça pronta, mas aí fica a critério de vocês marcar ou não. Eu vou colar aqui a base da franja, aplicando a cola de silicone fria ali na parte de baixo, posicionando na cabeça. E aqui a mesma técnica do corpinho, eu junto a parte de trás da cabeça para poder colar o cabelinho, para que fique tudo bem alinhado. E aqui a cola eu só tô aplicando na parte de cima ali da cabeça mesmo. Então, aqui você vai posicionar o cabelinho, ajusta aí para que ele fique bem certinho. E nós vamos ter uma sobrinha aí na parte de cima, ó, desse feltro caramelo para poder fazer a costura. E aqui eu também vou fixar a bochecha, dando um pinguinho só de cola para auxiliar aqui na costura. Eu tô utilizando aqui a linha de costura comum, dupla na agulha. E para fixar essa bochechinha, eu vou utilizar o ponto palito, que é um pontinho que eu já ensinei aqui em detalhes no canal, tá certo? Então, eu vou fazendo esses pontinhos, porque eu acho que fica mais bonitinha essa bochechinha bordada. E para a boquinha, eu vou fazer aqui o ponto atrás, tá certo? Eu tô utilizando a linha de costura comum também, dupla na agulha. Todos esses pontinhos de costura eu já ensinei aqui no canal e eu vou deixar a playlist aqui na descrição, caso vocês tenham alguma dúvida nesses pontos, tá certo? Então, aqui eu faço arremate na parte de trás, normal, e corto a linha. Então, gente, depois de finalizar essa parte do roxinho, todas as minhas peças eu gosto de fazer a separação das orelhas para dar esse efeito natural. Então, o processo é bem simples, eu faço essa separação com o pontinho alinhavo. Se você quiser, pode fazer uma marcação ali, um risco com a caneta fantasminha para você seguir, mas aqui eu já estou habituada a fazer, então eu vou direto à mão livre. Então, eu faço o pontinho alinhavo ali, ó, para separar essa orelha, e depois eu jogo a agulha lá para dentro da orelha e faço 1 ou 2 pontinhos de arremate e corto essa linha. Isso dá um efeito muito bacana aí no resultado final da peça. Em seguida, é só fazer o ponto caseado normal ali em toda a parte nude do rostinho. E reparem, ó, que eu fiz o ponto caseado começando dentro do cabelinho, tá certo? Isso vai garantir que minha peça não vai abrir no enchimento. Então, aqui eu tô fazendo o ponto caseado de um lado do cabelinho, vou fazer ali o arremate, porque eu gosto de deixar a abertura na parte de cima da peça para preencher. Daí, vocês façam da forma que estão acostumados por aí, tá certo? E do outro lado, eu finalizei a costura também dentro do cabelinho, que isso vai me garantir que a peça fique bem fechadinha. Então, aqui, ó, eu vou partir agora para o enchimento da mesma forma que eu fiz lá no corpinho, começando sempre pelas laterais, empurrando a fibra contra a costura, e depois eu preencho o meio. E aqui, ó, eu fui fazendo o enchimento, fui fechando, fazendo o enchimento e fechando, até que quando eu apertasse a peça, a fibra, ela subisse, que já é o suficiente aí para mim de fibra. Então, aqui eu vou fazer o ponto de arremate da peça, dando 2 pontinhos mais à frente ali dos primeiros pontos que eu fiz. Entro com a agulha no meio da costura e saio em qualquer lugar da peça. Esses amarrotadinhos de cima você pode ajeitar com a agulha e depois passando o ferro de passar, que ele vai ficar bem alinhadinho, tá bom? Então, aqui agora vamos fixar a cabeça no corpinho. Então, aqui pela parte de trás da peça, você vai medir ali a altura que você quer o pescoço e vai fazer uma pequena abertura com a tesoura. Não faça uma abertura muito grande, porque a ideia é que esse pescoço ele entre bem justinho nessa aberturinha, tá bom? Aplique a cola quente e encaixe o pescoço. E aqui é importante que vocês pressionem essa peça até a secagem total da cola. Em seguida, limpe bem aí o bico da pistola e a parte da frente dela. E vamos aplicar agora a cola ali no pescoço, né, na parte da frente, para garantir que essa cabeça vai ficar bem presinha. E aqui, mais uma vez, pressione até a secagem total da cola, hein, pessoal? Sem pressa. Para os olhinhos aqui, eu vou utilizar meia pérola. Então, antes de aplicar esses olhinhos, eu vou fazer aqui a profundidade. Então, gente, é muito simples. Você vai entrar com agulha e linha ali na marcação dos olhos,
vai puxar essa linha. Aqui eu vou passar a linha umas 2 ou 3 vezes, para garantir que vai ficar uma profundidade legal aí nesse olhinho, tá certo? Em seguida, eu vou medir aqui, se eu achar que tá legal, eu vou partir para colagem. E mais uma vez, eu tô utilizando essa cola porque é uma cola que realmente segura bem e ela funciona super bem para esse tipo de trabalho. Então, colei aqui o olhinho, né? E vou fazer aqui o bordado dos cílios e sobrancelhas. Como eu disse para vocês lá no início, eu faço esse bordado depois da peça pronta e eu faço a mão livre, mas vocês podem fazer a marcação aí com a caneta fantasminha, se vocês ainda não têm o hábito de fazer esse bordado aí à mão livre, tá certo? E eu vou repetir o mesmo processo do outro lado ali da peça. Então, finalizada essa parte, nós vamos colar o cabelinho da parte de trás, vamos utilizar aqui a cola quente, sempre lembrando de tomar muito cuidado para que essa cola não vaze, tá bom? Acerte ali para que esse cabelinho fique bem coladinho no pescoço. E vamos colar aqui também o brinquinho. Aqui eu também estou utilizando a meia pérolazinha, mas você pode usar uma pérola, uma pedrinha, o que você tiver aí de preferência, tá bom? Aqui eu vou dar uma pressionada até a cola secar e colar do outro lado. E agora vamos partir para as franjas, que são bem simples, vocês só vão recortar os moldes aí uma vez no feltro, cada um dos moldes. Você vai posicionar ali no rosto, né, para ver a posição certinha. E vamos utilizar aqui a cola quente mesmo. Como é uma peça muito leve, se você quiser, pode utilizar a cola de silicone fria, que também vai funcionar. Então, aqui eu colei um lado, vou posicionar o outro mais uma vez para ver a posição. Vou aplicar bem pouquinha cola ali na parte de baixo e posicionar do outro lado o cabelinho, tá bom? E aqui na parte de trás, ela vai ter um rabinho de cavalo, tá certo? Então, aqui, ó, eu recortei um círculo de feltro e fiz esse movimento aqui com a tesoura, ó. Reparem que eu vou mexer sempre o feltro e nunca a tesoura. Mas eu deixei essa marcação lá no molde, se vocês quiserem riscar essa espiral aí, se vocês não quiserem cortar assim direto, tá certo? Então, eu recortei aqui 5 vezes esse cabelinho e eu vou juntando aqui, ó, deixando uma pontinha mais para cima, uma mais para baixo, que é justamente para ficar bem regular aí esse cabelinho, tá certo? Então, ali, ó, eu vou juntando e depois que eu tiver tudo certinho ali na posição que eu quero, eu vou aplicar um pouquinho de cola ali só para dar uma juntada nessas partes, para poder não ficar soltando. E aqui eu vou recortar uma tirinha de feltro, isso não tem tamanho, tá? É uma tirinha mesmo, retalhinho, para fazer a xuxinha ali desse rabo de cavalo. Então, eu vou aplicar a cola quente, também ali não precisa ser muita, pouca quantidade, e vou dar a volta ali, né, nesse rabinho de cavalo, tá bom? Então, finalizo com a cola ali, para essa xuxinha ela ficar bem justinha, para ficar bem bonitinho. E a gente vai recortar esse excesso da xuxinha. E vamos recortar também o excesso do cabelinho que ficou ali para fora da xuxinha, tá bom? Olha como fica bonitinho, gente. Então, ó, você deixa a parte da emenda para baixo, vamos aplicar a cola ali e posicionar na parte de trás da cabeça da nossa bruxinha. E aí é só pressionar até a cola secar. Gente, o efeito desse cabelinho fica muito bonitinho. Você pode inclusive fazer ele mais cheio, eu vou colocar ele aqui de ladinho, mas tem várias possibilidades, tá bom? Então, aqui eu vou fazer o chapéuzinho, então a parte de cima é só recortar 2 vezes e fazer o ponto caseado em volta. E a parte da aba, você vai riscar e eu vou mostrar aqui como eu cortei o centro, ó, só para vocês verem que é bem tranquilo, tá? O segredo aqui é sempre movimentar o feltro e nunca a tesoura, porque aí o corte de vocês vai ficar bem certinho. Então, aqui, ó, eu já fiz o caseado da parte de cima e vamos encaixar agora na aba do chapéuzinho. Aqui, gente, como sobrou linha da costura da parte de cima, eu não cortei, tá? Eu vou aproveitar ela mesma para poder iniciar a costura. Então, eu vou encaixar ali, ó, a parte de cima do chapéu na aba e vou alinhar essa parte de baixo ali, né? A parte de dentro do chapéu com a parte de dentro da aba e vou fazer o ponto caseado em volta aí de toda essa parte, fazendo essa junção, tá?
Então, é importante que em toda costura você vá alinhando as duas partes do feltro. E aqui no final, dá sempre uma olhadinha se vai encaixar bem. Qualquer coisa você pode dar uma puxadinha ali no feltro de baixo para ele esticar. E finaliza a sua costura ali na parte de baixo do chapéuzinho. Aqui eu vou introduzir a agulha no meio ali da costura mesmo para fazer o arremate. Aqui o nosso chapéuzinho tá pronto. Eu vou colocar agora um pouquinho de fibra, bem pouquinha mesmo, é só para dar uma estruturada, para que ele fique um pouquinho mais gordinho. E aí você vai compactando essa fibra, ó, dentro do chapéuzinho. E eu vou colocar já aqui no cabelo da nossa bruxinha, e você vê a posição, se você quer ele mais retinho ou mais de lado, tá? Aplica a cola na parte de dentro do chapéu, sempre tomando cuidado ali para não vazar, tá certo? Para o acabamento da peça de vocês ficar bem bonito. E aqui eu recortei a fivelinha da mesma forma lá que eu fiz no cinto, eu vou deixar a medida aí no vídeo para vocês. E vou colar utilizando a cola quente mesmo. Aqui eu usei o mesmo feltro especial que eu usei lá do cinto. Então, aqui, depois de colar a fivelinha do chapéu, vou aproveitar para apagar aqui a caneta fantasminha, que eu já estava esquecendo. Então, eu vou apagar com a pistola de cola quente, é só lembrar de limpar bem o bico para não borrar a peça de vocês de cola, tá bom? Então, ó, eu vou fazer aqui agora também a marcação da bochechinha. Todas as minhas peças eu faço esse pontinho de luz nas bochechas, é uma assinatura minha, tá? Mas se vocês não quiserem fazer, não tem necessidade. Aqui eu tô utilizando a tinta de tecido na cor branca. E aí pode ser o cabinho de pincel, um palitinho de dente para poder fazer essa marcação. Eu acho que fica super charmosa. Enquanto a tinta da bochechinha seca, vamos fazer os bracinhos, que são bem simples de fazer. Aqui nós vamos aplicar a manguinha no bracinho utilizando a cola de silicone fria. O método de aplicação é o mesmo que nós fizemos na roupinha lá no início, tá? E aqui nós vamos ter um detalhe nessa manguinha, que também recortei a mão livre, vou deixar mais uma vez aí a medida na tela para vocês, tá certo? E fica um detalhezinho super bonito na manga da blusinha. Então, eu vou aplicar aqui também um pouquinho de cola de silicone fria e vou posicionar esse detalhe na manguinha. E vou repetir o mesmo processo na parte de trás aí do bracinho. E aqui você também pode recortar o excesso aí desse detalhezinho. Em seguida, eu vou fazer o ponto caseado na mãozinha, ó. Começando, gente, sempre lembrando de começar dentro ali do feltro da outra cor, tá? Daí, eu vou fazer o ponto caseado de um lado da manguinha, vou preencher a mãozinha, que é para garantir aqui que tanto a mãozinha quanto o dedinho vão ficar bem preenchidos, né? Porque são partes muito pequenininhas. E para seguir o caseado, eu vou atravessar a linha agora, ó, para o outro lado. Eu vou espetar a agulha lá no meu feltro nude do outro lado. E aí sim, eu vou seguir fazendo o meu ponto caseado no feltro roxo normalmente. E aqui é só seguir a costura até você finalizar ali o enchimento e concluir o fechamento da sua peça. E aqui eu deixo como opção a colagem aí de uma meia pérola nesse punho para dar um charme. Agora é só posicionar ali o bracinho, ver qual posição você quer que fique na sua bonequinha. Aplica a cola quente ali na parte de cima e pressione contra o corpinho até a cola secar totalmente. E ela ficará dessa forma, ó. Eu já até apliquei ali a meia pérola também. E aqui, gente, eu cortei 2 tirinhas de feltro com a medida que eu vou deixar aí para vocês na tela, para fazer um modelinho de suspensório, tá? Que eu achei que ficou bem charmosinho nessa peça, mas se você não quiser, não precisa, é só um detalhezinho a mais. Então, ó, eu vou posicionar a parte da frente ali, vou aplicar um pinguinho de cola, só na pontinha da tirinha ali de feltro, e vou posicionar ali no cós da saia. Daí, pressiona um pouquinho, que é para essa cola secar, né? Para não soltar ali do lugar. Eu vou passar por cima do ombro, ó, deixar bem encaixadinho ali. E vou cruzar na parte de trás. Aí, vou dar mais um pininho de cola aqui no cós e vou prender. E aqui eu vou cortar esse excesso da tirinha do feltro preto, para que não fique muito comprido, porque não tem essa necessidade. E eu vou repetir o processo do outro lado e finalizo aplicando aí meia pérola para imitar botõezinhos, tá bom? Então, nossa bonequinha, ela ficou dessa forma, bem bonitinha, bem charmosinha.
E você pode usar ela como aplique, né? Ou decorativa, aí aplicando uma basezinha no pezinho para que ela fique de pé. Aqui, gente, eu fiz o teste e a que melhor segurou para essa peça bem pequenininha foi a T6000. A cola quente também funcionou, mas você tem que tomar uma série de cuidados para essa cola não vazar e para a peça segurar bem, tá bom? Então, aqui a T6000 eu usei uma pouquinha quantidade, como eu vou mostrar aí para vocês, e ela segurou super bem, tá bom? Isso no caso de pecinhas 2D, né, que são pecinhas menores como essa. Nas peças 3D, a cola quente ela funciona super bem, tá? Então, eu apliquei a cola aqui, ó, na parte de baixo e vou fixar a minha bonequinha na base, aqui por alguns minutinhos até essa cola secar, tá bom? Para que ela não solte. E aí, se você verificar que na hora da colagem sua bonequinha deu uma inclinadinha para frente, que pode acontecer, é só aplicar mais um pinguinho de cola ali na parte de trás e posicionar ela certinha para que ela fique bem retinha na base, tá? E depois que ela secar com essa cola, ela não solta mais, ela fica bem presinha. E assim finalizamos a nossa aula. E chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. E se vocês fizerem a pecinha, me marquem lá nas minhas redes sociais, porque eu adoro acompanhar aí as peças feitas por vocês, tá certo? Então, um beijo, muito obrigada a todo mundo que acompanhou a aula até aqui. E não esqueçam de deixar o seu like se você gostou do conteúdo e se inscrever aqui para acompanhar as novidades, tá certo? Até a próxima, gente. Tchau, tchau!